podendo adorar e buscar ao Senhor juntos com vocês. Viver de fato a Igreja de Cristo é muito bom. Nessa manhã nós vamos continuar na nossa série, Pés na Terra, a série de mensagens que vai trabalhar no livro de 1 Pedro. Hoje a gente vai ler o texto um pouquinho mais para frente, o capítulo 1, dos versículos 13 a 21. Mas antes disso eu gostaria de trazer um pequeno contexto aqui, uma pequena ilustração para a gente entender um pouquinho melhor essa história. Esses dias eu estava no TikTok. Quando eu trago o TikTok para a mensagem, talvez seja preocupante. Acho que eu estou assistindo demais. Mas pelo menos serviu para eu trazer uma ilustração aqui para vocês, irmãos. Tá na moda um negócio chamado estética de carros. Vocês já ouviram falar? É tipo um lava rápido, um lava-jato, só que um pouco mais chique. Agora tem lugares assim que pegam o carro, né, as pessoas levam os carros e é uma limpeza um pouco mais minuciosa, né, tem produtos mais específicos. Então o cara passa primeiro uma camada de um produto que tira o grosso, depois ele passa um outro que tira a sujeira mais leve, mais superficial, enfim. E aí tem aparelhos específicos, tem escovinhas. Tipo, o cara usa uma escovinha para limpar a roda, usa uma outra escovinha para limpar o painel. E aí tem vários perfis assim da internet de lojas de estéticas que mostram o processo, né? E aparentemente as pessoas gostam. E eu fiquei preso a esses vídeos porque é de fato satisfatório, porque a gente vê a coisa, o antes e o depois, né? A gente vê, nossa, quanta sujeira saindo, né? Sujeira pesada, e depois a gente vê o resultado final do veículo bonito, assim, né? E aí tem alguns, inclusive, que fazem duas partes, né? Se você quer ver o carro limpo, né? Deixa seu like para eu subir a parte 2, e aí fica um ciclo sem fim. Mas, enfim, um dos últimos vídeos que eu vi foi sobre uma restauração de um carro que estava abandonado, sem uso, e que foi comprado por um colecionador. Um colecionador que gostava, sei lá, acho que era de golzinho bola, assim, antigo. E aí era um golzinho bem velho, bem acabado. A gente não conseguia nem ver a cor, de tão sujo que era, né? A gente nem sabia que cor que era. E aí essa pessoa dessa estética de veículos resolveu mostrar esse processo, né, de como que funcionava a restauração, como que funcionava a limpeza de um carro em condições péssimas, né? E mais uma vez, o vídeo era incrivelmente satisfatório porque a gente vê esse processo todo, a sujeira saindo, revelando um estado assim do carro que praticamente novo, né? O carro ele estava abandonado tanto tempo e largado tanto tempo que ele não tinha mais uso, né? E agora, depois que todo o processo acaba de restauração do carro, de restauração do veículo, ele podia então fazer parte da coleção desse comprador, né? Desse colecionador, de repente fazer exposições, né? Ir a exposições, né? Tem vários eventos de pessoas que colecionam carros antigos que acho que em Águas de Lindóia tem uma exposição muito famosa lá. Enfim, nós, crentes, aqui, igreja, nós, irmãos, nós somos como esse carro, antes usado para coisas que não fomos criados para ser. Mas agora nós fomos resgatados, limpos, restaurados com um novo propósito. Um novo propósito pago pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E não faz sentido a gente voltar ao ambiente anterior. Se agora a gente foi comprado, se nós fomos restaurados, limpos,
agora para um propósito melhor, novo. Qual que é o sentido da gente voltar ao lugar de antes? Qual que é o sentido do carro que agora está novo, agora pode ir para exposições, né, ser demonstrado, estar num lugar de honra, voltar para o lugar de abandono, onde ele pega a poeira de novo. E esse talvez era o ambiente que os irmãos a quem Pedro escrevia, eles estavam vivenciando. Não faz sentido a gente voltar à poeira, ao abandono, mas muitas vezes nós somos tentados a regredir. A diferença é que nós não somos objetos inanimados, né? O carro não tem como de fato voltar, a não ser que alguém queira que ele volte. Mas nós, em lugar de honra, vivendo uma vida nova, em ambientes de pressão, de sofrimento, a gente é tentado a regredir na nossa vida nova. Voltar ao que era antes. Vamos abrir no texto de hoje, 1 Pedro 1, 13 a 21. A gente vai projetar aqui, mas se você quiser acompanhar também da sua Bíblia, fique à vontade. A palavra de Deus fala assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizeram. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Vamos orar. Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra aqui, e nós pedimos para que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos do nosso coração, da nossa alma, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua vontade, Deus. Estamos aqui, Pai, dispostos a ouvir da Tua palavra e sermos moldados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós vimos que nós crentes em Jesus Cristo temos motivos mais do que suficientes para nos alegrar. As promessas que os profetas do Antigo Testamento não viveram para ver se cumprir. A boa nova do Evangelho que até os anjos desejam contemplar, nós podemos testemunhar e vivenciar. Mesmo forasteiros, mesmo peregrinos, nós podemos viver hoje uma vida de alegria indescritível e gloriosa. Portanto, é assim que o nosso texto de hoje começa, e é por isso que é importante a gente retomar o que a gente falou semana passada. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. O autor N.T. Wright, no livro Cartas Cristãs Primitivas para Todos, ele traduz esse texto de uma maneira muito interessante. Ele diz assim: portanto, apertem os cintos da sua mente, mantenham-se sob controle. Ou seja, segura aí,
Segura aí que a jornada da vida vai ser longa, vai ser turbulenta às vezes. Segura aí que a estrada ela é acidentada e perigosa muitas vezes. Para você que não escutou as mensagens anteriores dessa nossa série, a gente está na terceira pregação, então ainda dá tempo, né? Depois, quando você chegar em casa, ou você que está em casa assistindo de casa, volta lá que vale a pena para a gente entender o contexto mais a fundo, né? Desde a primeira mensagem a gente tem uma exposição do contexto. Mas recapitulando, a gente tem um contexto aqui nesse texto, onde Pedro ele escreve essa carta para cristãos que estavam sendo pressionados, eles estavam sofrendo discriminação, talvez até violência física, por causa da fé deles. O Império Romano não estava pegando leve com os cristãos. Então é para esses irmãos a quem Pedro está escrevendo. No versículo 14, Pedro diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Em outras palavras, Pedro está dizendo, irmãos, agora vocês são filhos do Pai Eterno. Vocês não são mais ignorantes, como antes eram. Vocês estão passando por dificuldades. O Império Romano ele não está pegando leve com vocês. Então apertem os cintos, permaneçam sóbrios e não se entreguem aos velhos hábitos. O apóstolo, aquele que negou, Pedro, aquele que negou Cristo 3 vezes, sabia muito bem que em momentos de pressão e sofrimento, aqueles irmãos seriam tentados a regredir em sua fé. Se viver como cristãos resultasse em perseguição, intolerância, discriminação e até violência contra esses irmãos, o caminho mais fácil e tentador seria abandonar a fé e voltar aos velhos hábitos dos maus desejos. Se a minha fé em Jesus Cristo, a consequência disso é que eu sofra, por que eu vou continuar? Então a primeira resposta, a resposta mais fácil é de fato desistir, regredir, voltar ao que éramos antes. E trazendo isso para os nossos dias, irmãos, eu pergunto a cada um de vocês, o que tem tentado você a voltar aos velhos hábitos? O que tem feito você sentir vontade de tirar os olhos de Jesus? A minha fé, ela é resultado da ação do Espírito Santo em mim através do testemunho dos meus pais. E antes ainda dos meus avós. E quando eu penso nisso, eu fico, caramba, isso é loucura. É incrível. Mas loucura ao mesmo tempo. Porque quando eu penso na história da minha avó, que ela abandonou o conforto da sua vida lá no Japão, decidiu vir para o Brasil, leu a Bíblia no navio, casou com meu avô só vendo uma foto. Meu avô era completamente desconhecido, mas ela veio para casar com ele, para morar aqui no Brasil, construindo a vida do zero, numa terra estrangeira. Passaram por dificuldades financeiras, físicas,
sociais. Eu não sei se a minha avó chegou a pensar nisso, eu nunca perguntei para ela, talvez seja um bom assunto para puxar com ela. Mas eu sei que ela tinha todos os motivos para voltar atrás. Como assim? Eu vou casar com um completamente desconhecido que eu só vi por foto. Eu vou sair aqui do meu conforto, da proteção da minha família, para ir para um país que eu nem sei falar a língua. Com quase nada. Por quê? Para quê? Eu também lembro agora dos meus pais, na época que eles estavam no seminário, estudando teologia, lá em Atibaia. Minha irmã, ela tinha acabado de nascer, a gente morava numa casa minúscula, mamãe cuidando de um bebê, uma criança pequena, papai tendo que estudar, vivendo financeiramente e também fisicamente apertados. Eu olho para essas histórias, eu lembro dessas histórias e eu preciso tomar cuidado para não usar como efeito de comparação. Mas é lógico que essas histórias me constrangem. E me incentivam e me encorajam a prosseguir adiante, com mais força, com mais motivação. Olha só o que meus avós fizeram. Olha só o que os meus pais fizeram. Então eu também vou continuar essa obra. Eu vou continuar servindo a esse Deus. Mas isso também me faz perceber que isso continua ao longo da nossa história como peregrinos. Todos nós somos fracos. E se não fosse por Jesus Cristo, talvez eu não estivesse aqui hoje falando a vocês, irmãos. Meus avós não teriam se conhecido. E assim por diante. Esse peso de querer desistir, de querer voltar atrás, ele terá efeito sobre nós até que Jesus retorne, até que Jesus volte. Seja a perseguição do Império Romano, ou a intolerância dos nossos colegas de trabalho, seja a violência física, ou a crise de ansiedade, seja a geração X, ou seja a geração Z, enquanto peregrinos nessa terra estrangeira, a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições. Na carta aos Efésios, Paulo fala assim, Efésios 4, 22 a 25. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Paulo, ele não está falando a pessoas que não conheciam o Evangelho. Ele não está falando a descrentes aqui, mas para uma comunidade, para uma igreja. Ou seja, o processo de se despir do velho homem, de abandonar as práticas antigas, de quando não conhecíamos a Jesus, é algo constante. E sempre, de alguma forma, seremos tentados a permanecer ou a voltar a usar essas vestes sujas e antigas.
para os irmãos da atual Turquia, para esses irmãos a quem Pedro estava escrevendo. Deus usa a vida de Pedro para lembrá-los de duas coisas. Versículo 13. Coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Primeiro, Pedro, ele encoraja os irmãos a depositar a sua esperança na promessa do retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo. Naquilo que foi predito pelos profetas do Antigo Testamento. Dizendo assim: enquanto estivermos por aqui, na vida terrena, apertem os cintos, irmãos. Aguentem firme que a gente chega lá. Na verdade, aguentem firme que Ele vem. Que Ele vem e nós estaremos com Ele. Um lembrete da esperança futura, da volta de Cristo. Segundo, um lembrete de que eles foram resgatados por um alto preço. Versículo 18 e 19. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio, que herdaram de seus antepassados, não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Em outras palavras, Pedro relembra esses irmãos que antes eles viviam um estilo de vida sem sentido, fútil, mas agora foram resgatados e o preço que foi pago não foi qualquer coisa terrena que perdesse o seu valor. E olha só, qualquer coisa aqui é ouro, é prata, a gente vê com valor. Mas isso não é eterno. Mas Cristo resgatou com sua própria vida, com o seu próprio sangue. Lembrar que Jesus nos resgatou por um alto preço. E a promessa do seu retorno deve ser suficientes para que esses irmãos vivam à altura disso tudo. Versículo 15 a 17. Mas assim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Aquele que resgatou esses irmãos, diz para eles: sejam santos. Sejam santos porque eu sou santo. Aquele que resgatou esses irmãos os chama de filhos. Então por isso ele também os chama a uma obediência completa. Sejam santos em tudo o que fizerem. Uma obediência a um Pai que é totalmente justo. E há de julgar sem nenhuma parcialidade, sem favoritismo. Da mesma forma, eu e você, irmãos, nós somos encorajados, nós podemos ser encorajados por esse fantástico lembrete. Eu e você somos como aquele carro antigo, abandonado, que foi comprado, limpado, restaurado para um uso novo. E de muito mais honra do que ficar parado, pegando poeira, numa garagem, num ferro velho, abandonado, sem uso, sem ninguém ver. Imaginem então se o antigo dono do carro, que abandonou esse carro,
ele vai para esse cara e pede esse carro de volta. Então, olha, eu me arrependi de ter abandonado, será que você pode devolver para mim? E imagina que ele vai pegar esse carro e vai deixar largado na garagem de novo, abandonado, sem usar. Com certeza, o novo dono negaria esse pedido. Olha o investimento que ele fez nesse carro. O preço que ele pagou não só pela compra, mas pela restauração. E não faria sentido algum. E muito menos seria justo para o carro voltar a ficar abandonado. Lembrar que nós fomos comprados por um alto preço. Segue a mesma lógica, não há sentido algum voltarmos à maneira antiga de viver, voltarmos a usar as roupas sujas e antigas que usávamos antes. Colossenses 1, 19 a 21. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. O fio que nos liga até a Deus foi rompido por causa do pecado. Mas o sangue santo de Jesus Cristo nos costurou novamente com suas linhas de amor. E assim nós podemos, através de Cristo, ver a Deus. Nós pequenos, nós fracos, nós podemos ter paz com Deus. Não mais inimigos, mas agora amigos. Não mais órfãos, mas agora filhos. Então não faz sentido a gente romper mais uma vez com isso, como também nós somos motivados a nos mover à altura do novo propósito que ganhamos. Lembrar que a alegria que vivemos hoje, nós podemos viver contentes, alegres, satisfeitos hoje, irmãos. Lembrar que isso aqui, mesmo sendo tão bom, não é o fim, tem mais coisa na frente. Deve nos encorajar a não somente persistir, a não somente não desistir, mas também a vivermos com intensidade e intenção. É bem verdade que viver a nova vida, aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, nos faz desfrutar bênçãos da ação direta de Deus sobre nós. O que é isso? Nossa mente é renovada, nós somos reconciliados com Ele, nós nos tornamos filhos, nós nos tornamos amigos de Deus. Agora nós podemos viver livres da escravidão, do pecado e da morte. Mas ao mesmo tempo, temos o aspecto subjetivo, a responsabilidade pessoal de cada um de nós, de abandonarmos o velho homem. Quando Pedro fala de sermos prontos para a ação e sóbrios, é parte ativa de cada um de nós.
Quando Pedro fala, sejam prontos para a ação, apertem o cinto, sejam sóbrios. Pedro não está falando assim, esperem em Deus, não façam nada. Não, a gente precisa ser ativo, nós temos responsabilidade nisso. Se sou tentado a voltar a fofocar e mentir, ativamente, eu faço de tudo para não voltar a fazer. Eu faço de tudo para preparar o meu ambiente, para me cercar de pessoas certas, para preparar minha mente, para que eu não volte a fazer isso. Se eu sou tentado a substituir o meu tempo de devocional para fazer coisas que não são importantes, eu ativamente escolho priorizar e mudar a minha rotina para que meu tempo com Deus seja a primeira coisa da minha vida. Eu estou citando aqui alguns exemplos comuns da vida do cristão, mas pode ser que a sua luta seja mais pesada, mais profunda e desafiadora do que isso tudo. Talvez a sua luta ninguém saiba. Você nunca ao menos compartilhou com alguém sobre isso que você está vivendo hoje. Mas saiba que o nosso Pai sabe exatamente o que você está passando. E Ele quer mostrar a sua graça. 2 Timóteo 1,9 fala assim: pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Por mais que tenhamos que fazer a nossa parte, a santidade, o movimento de santidade, o processo de santidade é um processo de cooperação da ação de Deus com a nossa resposta e a nossa obediência a Ele. Mas é somente por causa da sua graça que Ele nos resgatou. Não importa a situação, por mais difícil que seja, por mais pesada que pareça, é Ele que nos capacita para sermos santos. Lembre-se de que nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Cristo. Ele já fez a parte mais pesada de todas. Carregou em suas costas toda a nossa culpa, todas as nossas dores, nossos pecados, para que assim pudéssemos andar com Ele, andar ao lado dEle, para que assim nós fôssemos chamados de filhos, chamados de amigos. O que importa é nós mantermos os nossos olhos fixos nele. E é assim que a gente aperta os nossos. O caminho é tortuoso, é acidentado, perigoso. Mas se a gente olha para Jesus, se a gente mantém os nossos olhos fixos, crê na obra dele, a gente dá autoridade a Ele sobre todas as coisas. E assim nós podemos viver em paz com Ele. E assim nós tornamos a Deus como alvo da nossa fé e da nossa esperança.
Gostaria de convidá-los a ficar de pé no seu lugar. Mais uma vez eu pergunto a vocês, irmãos, o que tem tentado você voltar aos velhos hábitos? Qual é a dificuldade que você está passando hoje? Que te faz vacilar? Que te faz sentir tentação de voltar aos velhos hábitos? Gostaria de convidá-los e incentivá-los a colocar isso diante do nosso Senhor Jesus Cristo, que está presente aqui entre nós hoje. Feche os seus olhos. Porque mais uma manhã nós estamos na tua casa, podendo te buscar, podendo escutar um pouco mais a tua palavra. E nessa manhã o Senhor nos convida a permanecermos a uma vida de santidade. O Senhor nos chama para apertarmos os cintos das nossas mentes. O Senhor nos chama, mesmo nas dificuldades, mesmo nas pressões do dia a dia, nas adversidades que nos tentam nos puxar para trás. O Senhor nos chama para olhar para o teu Filho Jesus Cristo mais uma vez. Deus, o Senhor conhece o coração de cada irmão aqui presente. O Senhor conhece as dificuldades, os pesos que eles têm carregado. E o Senhor os ama profundamente e quer andar conosco. Nós pedimos para que o Senhor esteja livrando cada um de nós dessas situações, seja física, seja emocional, seja relacionamentos, seja a pressão no trabalho, Deus. Nós pedimos para que o Senhor esteja nos capacitando a permanecermos olhando para Ti, Deus, permanecendo olhando, Pai, para a esperança do Teu retorno, olhando também, Senhor, nos lembrando que o preço que foi pago por nós foi alto, e nós queremos nos portar, nós queremos, Pai, agir à altura disso tudo. Queremos, Pai, responder de maneira ousada, corajosa, intensa e intencional, Pai, todos os dias, Deus. Nos ajuda, Pai. Queremos responder a esse Teu amor, não somente persistir, mas responder ativamente, fazendo a nossa parte todos os dias, Deus. Esteja conosco, Pai, esteja com a Tua igreja, Pai. E agora eu também oro, Senhor, por aqueles que não Te conhecem, por aqueles que ainda não reconheceram ao Senhor como Senhor e Salvador da vida delas. Que o Teu Santo Espírito esteja agindo, Pai, no coração delas, constrangendo com o Teu amor que pode os tornar filhos, pode os tornar amigos de Deus.